Glória a Deus. Nosso Deus é muito bom. Não sei quantos tiveram a oportunidade de ver algo que Célio, que está lá em Radarabad, postou no nosso site, falando sobre os muçulmanos. As crianças podem subir. Não é que eu esqueci, eu só não me lembrei. O testemunho que Célio postou no site, falando que ele, o setembro brevíssimo, ele estava ele com o fim do fugir do calor intenso, eles estavam procurando na cidade de Radarabad algum estabelecimento que tivesse ar-condicionado. Ele parou numa biblioteca, está lá no site isso. E nisso um muçulmano abordou e perguntou para ele de onde ele era. Ele disse que era do Brasil, e perguntou para o Célio se ele era católico. Então foi uma oportunidade que o Célio coloca ali dele proclamar o Evangelho. Ele proclamou o Evangelho para esse muçulmano, mas ele até cita de um sonho que o irmão André, o fundador da Missão Portas Abertas, teve em 2010, que ele sonhou que a Igreja do Ocidente não tem feito aquilo que foi comissionado a fazer. Isso porque o irmão André disse que muitos muçulmanos estavam tendo sonhos e visões com Jesus. Mas por quê? Porque a Igreja do Ocidente não estava fazendo aquilo na qual ela foi comissionada a fazer. E esse homem que chama Tariq, ele coloca no site ali, ele relata que ele também teve sonhos com Jesus também, esse muçulmano. Então, quando a igreja não vai, Deus toma as devidas providências. Amém. Se manifesta em sonhos, visões e o que seja. Amados, quem nós somos em Cristo Jesus? Eu poderia perguntar também, quem é Jesus para nós? Está pensando aí? Talvez se fôssemos responder conforme a lição 1 da apostilinha 3, quem é Jesus para nós? Podemos dizer, Jesus é a própria vida em nós. Que está em João 14,6, onde diz que Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. Mas eu quero falar aqui um pouquinho sobre a nossa vida em Cristo Jesus. Sobre a nossa vida em Cristo Jesus. Quantos, quando pensam lá atrás, quando se converteram, quando lembram daquele dia que o Espírito Santo iluminou os olhos do entendimento, para que pudessem vislumbrar a pessoa de Jesus, quando o Espírito Santo nos trouxe a consciência de quem de fato nós éramos, de que éramos miseráveis, trapo, e quando o Espírito Santo fez isso, o Espírito Santo conduziu os nossos olhos, nos conduziu para perto de Jesus, nos conduziu a amar a Jesus, nos conduziu a desejar a Jesus. Quantos aqui, quando pensam, quando se converteu a Jesus, quantos sentem algo, quantos de fato lembram isso com grata satisfação, com muita alegria? Desde o dia que me entreguei a Jesus, como diz um cântico, a minha vida se transformou. Então eu creio que todos nós fomos transformados em Cristo Jesus. Abre comigo em Efésios 1.
Efésios capítulo 1, nós vamos ler do 3 ao 7. Efésios 1, do 3 ao 7. O 3 fala: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. E em amor, Paulo diz, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, segundo o prazer da sua vontade, para louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. E Paulo fala: no qual temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Esse versículo 7, na versão portuguesa, diz: pelo sacrifício de sua morte, fomos libertados e recebemos o perdão dos pecados. Essa é uma versão portuguesa que diz isso. Agora, amados, é importante nós nos atentarmos para aquilo que essa Escritura diz. Aqui diz que fomos escolhidos por Deus antes da fundação do mundo. Deus se moveu por amor a cada um de nós, ao ponto de nos escolher antes da fundação do mundo. Não somente fomos escolhidos, mas nós somos predestinados por Deus. Predestinados por Deus para recebermos essa herança de vida em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Por isso que Paulo fala: bendito seja o nosso Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Bendito seja Deus que nos escolheu antes da fundação do mundo. Bendito seja Deus que nos predestinou, como diz, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo. Bendito seja Deus, porque Ele nos alcançou. Depois fala: e no qual nós temos a redenção. E o que é a redenção? Senão estar livre da condenação e da habitação, da condenação e do poder do pecado. Então, em Cristo Jesus, nós obtivemos a redenção. Passamos a estar livres da condenação e do poder do pecado. Logo, sobre nós, em Cristo Jesus, não há mais condenação. E logo, o pecado não tem mais domínio sobre nós, porque nós estamos debaixo da graça, como Paulo também fala, e não debaixo da lei. Mas tudo isso por tudo aquilo que Deus, em Cristo Jesus, operou por cada um de nós. Tudo por causa da bondade de Deus, como as Escrituras diz, que é ela que nos conduz ao arrependimento. E em Cristo Jesus, todos nós fomos feitos redenção. Todos nós passamos a estar livres da escravidão e do poder do pecado. O poder não tem mais domínio, o pecado não tem mais domínio sobre nenhum de nós. E nós também tivemos a remissão, como fala, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Remissão é o perdão, é a quitação da nossa dívida. A nossa dívida foi quitada por Deus em Cristo Jesus na cruz do Calvário. Porque Romanos 3,12 fala que todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. E fala: não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Portanto, o homem se estragou totalmente por causa do pecado, de maneira que o próprio homem não tinha condições em si mesmo de se achegar até Deus. O próprio homem não havia, como não há hoje no homem, condições de
de que por si só ele se chegue a Deus, porque é a bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento. Mas em Cristo Jesus, como Paulo fala aqui, nós somos redimidos. A nossa dívida foi paga. A nossa dívida foi paga, na verdade, com um alto preço. E qual foi esse preço? O preço desse resgate foi o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário, por mim, por você, por cada um de nós, e de maneira que a partir daí, conforme Paulo inicia em Efésios 2, como você está bem próximo aí, de maneira que a partir daí nós passamos a ter vida, porque Paulo fala: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Vamos ler junto? Efésios capítulo 2. Fala: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. E depois também fala que nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. E depois, mais à frente, fala que pela graça nós somos salvos. Depois, mais à frente, diz: somos feituras dele. Isso está no capítulo 2, de 1 a 10. Então, alguns versículos eu citei algumas frases apenas. Mas toda essa obra redentora de Jesus na cruz, toda essa obra de remissão, todo esse fato de nós estarmos livres do poder do pecado em nós, tudo isso se deu porque em Cristo Jesus nós passamos a ter vida. Ele nos deu vida quando nós estávamos mortos em nossos delitos, em nossos pecados, quando não havia nenhuma condição, possibilidade do homem se chegar até Deus. O próprio Deus, na pessoa de Jesus, nos deu vida, e hoje nós vivemos com a vida de Cristo dentro de nós. E a Bíblia também fala que nós éramos, por natureza, filhos da ira. Todos nós estávamos debaixo do governo e do poder de Satanás, porque nós éramos, por natureza, filhos da ira. Todos nós, conforme Paulo diz, nós andávamos fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Movíamos conforme aquilo que nós julgávamos ser correto. Era dessa forma que nos movíamos, mas todos nós estávamos debaixo do poder de Satanás. Mas Deus, como diz à frente, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, quando nós estávamos mortos em nossos delitos, nos deu vida. Amados, por que é importante nós lembrarmos estas verdades? Porque essas verdades nos trazem esperança. Nos trazem esperança. Porque lembrando dessas verdades, nós não vamos nos concentrar, como Jean leu, nas preocupações desse mundo. Nós não vamos andar ansiosos, nós não vamos andar temerosos, mas nós vamos lembrar tão somente daquilo que Jesus fez por nós. Em Lamentações, capítulo 3, versículo 21, você não precisa abrir, mas ali fala: eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Amados, o que nos traz esperança é a vida de Cristo em cada um de nós. Se nos falta esperança, é porque
porque não estamos olhando para Jesus como deveríamos. Se andamos preocupados com as coisas deste mundo, ansiosos, é porque nós não estamos olhando para o Cordeiro de Deus como deveríamos olhar. Nós estamos olhando para as circunstâncias, para as dificuldades, mas olhando para Jesus, olhando e lembrando-nos dessas verdades. Isso gera fé e esperança. E os nossos olhos, de maneira que os nossos olhos não vão estar no aqui e agora, mas vão estar na glória que nos está sendo preparadas em Cristo Jesus. É disso que nós temos que nos encher. Nós temos que nos encher da vida de Cristo. E aquilo que as Escrituras diz, é aquilo que a Escritura diz. O que a Escritura diz, é o que a Escritura diz. Deus foi rico em misericórdia, de maneira que Ele nos resgatou, de maneira que Ele nos redimiu na pessoa de Jesus, e de maneira que hoje todos nós temos vida. Ele nos deu vida. Amados, é importante nós pensarmos nessas coisas para que isso tome o nosso coração. Tome o nosso coração. Quantos aqui pensam que de repente teriam toda a possibilidade, condição de se chegar até Deus? Amados, cada um de nós, para nós nos achegarmos até Deus, foi pela bondade de Deus. Não existe nenhum entre nós aqui bom o suficiente, não há bom entre nós. Existe um só que é bom, é Jesus Cristo. Mas não existe nenhum entre nós bom o suficiente para dizer: não, eu entreguei minha vida a Jesus porque eu quis mesmo. Tipo assim, mas eu digo com esse ar de soberba, ou pensar que é ou que pode fazer alguma coisa. A bondade de Deus é que nos conduz ao arrependimento. Essa Escritura diz que é Ele que opera em nós, tanto querer quanto realizar. Portanto, diante de tudo isso, bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Deus se moveu a nós, por amor. João 3,16. Vamos falar juntos? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o amor de Deus em Cristo Jesus. Ele nos amou de tal forma que nos deu a Jesus Cristo, que nos deu o seu único Filho, para que através da vida de Jesus nós pudéssemos ter vida. Hoje nós vivemos a vida de Cristo. Glória a Deus. Eu quero apenas citar, quem estiver anotando, apenas anote, Colossenses capítulo 2, 13 e 15. De 13 a 15, mas fala que, tendo sido sepultados juntamente com Ele no batismo, mas eu já vou lá para frente. Fala: e a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, aqui tem uma afirmativa, vos deu vida, juntamente com Ele, perdoando todos os nossos delitos. Mas é impressionante também o que segue dizendo, fala: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, no qual nos era prejudicial, aqui fala que Ele removeu inteiramente, encravando na cruz. Jesus removeu inteiramente, mas aqui fala que Ele nos deu vida juntamente com Ele, perdoando todos os nossos pecados. Lá no livro de Efésios nós lemos que nós fomos redimidos, nós obtivemos a redenção em Cristo Jesus. No versículo 1 de Efésios 2 fala que Ele nos deu vida, e aqui fala que também que Ele nos deu vida juntamente com Ele, perdoando todos os nossos delitos.
e fala que Ele cancelou todo escrito de dívida que era contra nós. Amados, havia sobre nós condenação, havia sobre nós um jugo que ninguém poderia nos livrar desse jugo. Mas as Escrituras diz que Deus em Jesus Cristo, Ele cancelou todo escrito de dívida que era contra nós. Amém. Todo escrito de dívida. Todo escrito de dívida, de maneira que hoje nós temos a vida do próprio Jesus entre nós. Às vezes nos entristece o coração quando vemos alguns irmãos passando por dificuldades e alguns irmãos aceitando sobre si condenação, dizendo: eu não valho nada. De fato não valemos nada, não valemos nada. Mas eu estou dizendo nessa questão específica que irmãos que trazem condenação sobre si, mas a Escritura diz que todo escrito de dívida que era contra nós, Jesus removeu inteiramente e encravou na cruz. Como diz o cântico de Daniel de Souza: meu passado ficou na cruz, Jesus sobre si levou. Nosso passado, amados, ficou na cruz. Jesus encravou na cruz do Calvário, de maneira que, conforme Paulo fala em 2 Coríntios 5,17, fala que nós somos novas criaturas em Cristo Jesus. Amém. Nós somos novas criaturas em Cristo Jesus. Nós somos feitos novos. Nós recebemos um novo coração, recebemos a vida de Cristo em nós. E para isso, nós temos, como as Escrituras diz, andar em novidade de vida. Como o texto que foi citado de Hebreus 12, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da fé. É isso que vai trazer esperança para nós. É isso que vai trazer convicção para nós. Quando nós temos clareza dessas realidades, dessas verdades, que nós somos em Cristo, e quando nós temos clareza de quem é Cristo para nós. Como diz um cântico antigo: Ele é tudo para mim. E diz: Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito, Ele é tudo para mim. Isso seja a nossa vida. Aleluia. Que de fato Ele seja para nós o tudo. E de fato em Jesus nós sejamos realizados. Que de fato em Jesus nós sejamos satisfeitos. Jesus basta para nós. Precisamos mais de alguma coisa a não ser Jesus Cristo? A pessoa de Jesus tem que trazer consolo para nós. A pessoa de Jesus tem que trazer, ela traz paz, ela traz segurança, ela traz esperança. Como diz aquele hino: e segurança sou de Jesus, e já desfruto o gozo da luz. Sou por Jesus herdeiro de Deus. Ele me leva à glória dos céus. Amém. Aleluia, Jesus. Nós temos essa segurança. Nós somos de Jesus. Que consolo há em nós por causa dessa pessoa. Por causa dessa pessoa. E nós temos que viver essa pessoa. Nós temos que transpirar essa pessoa, sabendo que de fato nele nós temos vida. Nós somos transformados, sabendo que nele, apenas vou citar Romanos 8, 1 e 2, o apóstolo Paulo fala: agora pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Por quê? Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus nos livrou da lei do pecado e da morte. Isso é convicção para nós. Aquilo que a Escritura diz, como eu disse, é o que ela diz. É o que ela diz. Amados, nenhuma condenação há para nós que estamos em Cristo Jesus. A lei do Espírito de vida em Cristo Jesus nos livrou da lei do pecado e da morte. De maneira que o próprio Cristo passou, veio e habitou dentro de nós.
como Pedro fala em 1 Pedro 2, eu acho que é o versículo 7, ele fala que a pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a principal pedra de tropeço, rocha de escândalo. Mas Pedro fala, mas para nós, os que cremos, é preciosidade. Pedro fala, para nós, os que cremos, é preciosidade. Esse mesmo Pedro que escreve isso é aquele mesmo Pedro que, quando Jesus perguntou para os discípulos, que muitos discípulos haviam abandonado ele, João 6, do 66 em diante, muitos discípulos abandonaram, e Jesus pergunta, e vocês? Vocês também querem ir? E qual foi a resposta de Pedro? Jesus não falou para onde iremos, Pedro não falou para onde iremos. Pedro disse, Senhor, para quem iremos? Senhor, para quem iremos? E Pedro disse, só tu tens as palavras da vida eterna. E ele segue dizendo, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Seria como se Pedro tivesse dito, Senhor, peraí, eu não estou entendendo. Senhor, para quem iremos? Tipo, tem outro Senhor? Não tem, só tu tens as palavras da vida eterna. E Pedro disse, nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. O conhecimento na vida de Pedro e na vida dos que garantiu a firmeza em Pedro e nos demais que permaneceram, não era tão somente o quanto eles criam em Jesus, mas era o quanto eles conheciam a Jesus. Porque aqueles que abandonaram a Jesus criam em Jesus. Mas Pedro disse, nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Não basta crer, amados, nós temos que conhecer. O conhecimento se dá por revelação, o conhecimento se dá por busca, como falando em Provérbios 2, não sobre esse tema, mas falando sobre a sabedoria, fala-se como há tesouros escondidos, buscares, vocês encontrarão. E todo aquele que busca a Cristo Jesus, encontra. Todo aquele que busca a Cristo Jesus, encontra. Amados, todos nós hoje, nós estamos nesse lugar aqui hoje, porque todos nós nos tornamos novas criaturas em Cristo Jesus. A nossa grande motivação nesse encontro é por causa da pessoa de Jesus Cristo. Por causa da pessoa de Jesus. Jesus disse, porque Jesus disse que onde estivessem 2 ou 3, Ele estaria. Ele está aqui. Ele está aqui na tua vida, na minha vida. E nós temos que nos levar a pensar e a meditar nele cada vez mais. Mas o versículo Colossenses 1, 13 e 14, só anota, nós vamos citar. Fala que Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Fala que Ele nos libertou, Ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Todos nós estávamos debaixo do governo de Satanás, mas Deus nos libertou. Ele nos libertou em Cristo Jesus e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Hoje nós estamos debaixo do governo de Cristo Jesus. Amém. Como nós cantamos, esse Jesus que é nome sobre todo nome. E essa escritura diz que todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Isso tem que encher o nosso coração, porque todos nós fomos libertados em Cristo Jesus. Hoje não existe mais amarras, nem cadeias sobre nenhum de nós. Todas as amarras foram rompidas, porque Jesus morreu a nossa morte. Não somente morreu a nossa morte,
mas nele nós ressuscitamos juntamente com ele. E as Escrituras dizem para andarmos em novidade de vida. Em novidade de vida. Amados, isso tem que encher o nosso coração. A palavra de Deus tem que ser para nós aquilo que ela diz, tem que ser para nós alento, tem que ser para nós consolo, tem que ser para nós convicção. Tem que ser para nós convicção. Como diz o salmista em Salmo 119, versículo 50, o que me consola no dia da minha angústia é isto, que a tua palavra me vivifica. E no Salmo 119 ainda fala: lâmpada para os meus pés, a tua palavra é luz para o meu caminho. Amados, que nos apeguemos a essas verdades cada vez mais. As Escrituras dizem que Jesus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. O diabo não tem mais autoridade nenhuma sobre nós. Amém. Hoje nós temos um outro dono. Nós somos posse de Jesus Cristo. E Jesus se manifestou para desfazer as obras do diabo. O diabo por vezes quer minar as estruturas da igreja, de muitos irmãos, tentando lançar sofismas, tentando lançar enganos, dizendo: está vendo? Será que você foi perdoado mesmo? Será que você foi perdoada? Será que foi? Amados, tudo isso é mentira de Satanás. Em Cristo Jesus, todos nós recebemos o perdão dos nossos pecados. Então nós não podemos e nem devemos dar ouvidos a essas palavras do diabo. Cristo se manifestou para desfazer as obras de Satanás. 1 João 4,9 fala: nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo para quê? Para vivermos por meio dele. O amor de Deus se manifestou em nós, na pessoa de Jesus, para que nós pudéssemos viver, passássemos a viver por meio dele. De maneira que a vida que nós vivemos hoje não é nossa. Não é nossa. Nós temos um tesouro em vasos de barro. Nós temos o próprio Jesus habitando dentro de cada um de nós. E 1 João fala que ele se manifestou para que nós pudéssemos, para que vivêssemos por meio dele, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. É a vida de Cristo em nós. João 1,16 ali diz: porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Ali fala todos nós. Quem são todos? Fica alguém de fora? Todo aquele que é lavado e remido pelo sangue de Jesus, que foi colocado em Cristo Jesus, ele recebeu da plenitude de Cristo. Todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Amém. A própria vida de Cristo está em nós. E nós temos que andar valorizando esse tesouro que está dentro de nós. O valor não está em nós, mas o grande valor está nesse tesouro que está dentro de nós. Nós temos um tesouro dentro de nós. O próprio Deus habita dentro de cada um de nós. E isso, conforme Erivaldo bem lembrou, de Hebreus 11, no início, isso é fé. Isso é fé. Eu não tenho que obedecer isto, eu tenho que crer, saber que eu tenho um tesouro dentro de mim. Todos nós temos que crer que temos um tesouro dentro de nós. Esse tesouro tem que brilhar, tem que se manifestar através de nós, de maneira que nós somos um instrumento nas mãos dele,
O segredo da nossa vida aqui na terra, irmãos, é nós vivermos por meio de Cristo, sabendo quem Ele é e sabendo quem nós somos em Cristo Jesus. Essa escritura dizia: o pecado não mais terá domínio sobre vós. Por quê? Porque estás debaixo da graça e não debaixo da lei. O pecado não tem mais domínio. Hoje nós vivemos a vida de Cristo, e esse é o grande segredo para cada um de nós nessa terra, é nós vivermos por meio de Cristo. Volto a dizer, sabendo quem Ele é e sabendo quem nós somos. Amados, aquele cântico que nós cantamos aqui, olha para Jesus, contempla seu rosto de amor, e as coisas terrenas perderão seu valor na presença da luz do Senhor. O que temos que fazer é olhar para Jesus. Amém. Está desanimado? Olha para Jesus. Está tristinho? Olha para Jesus. Está em dúvida? Tem um ponto de interrogação na sua mente aí? Olha para Jesus. Toda a nossa resposta, amados, está em Jesus. A resposta está em Cristo Jesus. Ele é a resposta para todos os dilemas na nossa vida. Ele é a resposta para tudo. Na medida que nós olhamos para Jesus, nós vamos contemplá-lo. E na medida que nós contemplamos Ele, nós esquecemos daquilo que está ao nosso redor. Nós esquecemos das aflições. Está aflito? Olha para Jesus. Olha para Jesus. Está em dúvida? Olha para Jesus. Está tendo dificuldade em ser santo? Olha para Jesus. A resposta para todos nós está somente nessa pessoa, nesse tesouro. Esse tesouro, conforme o apóstolo Pedro diz, é a preciosidade. Amados, olhemos para Jesus. Quantos aqui são aqueles lavados e remidos pelo sangue de Jesus? A palavra de Deus adverte que você tem que olhar para Jesus. Tem que olhar para Jesus. Eu quero dizer também aqui a você que está aqui hoje, que não teve ainda essa experiência de olhar para Jesus, a você que em algum momento teve dúvida, quero dizer que o Espírito Santo te adverte a você também, para que você olhe para Jesus. Quero dizer que há um tesouro de Deus em Cristo Jesus, para que você possa se apossar desse tesouro. E em João 10:10, primeira parte do versículo diz: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Mas no final do versículo Jesus diz: mas eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. E essa vida em abundância é a própria vida de Deus, que está à disposição de todos nós. De todos nós. E quando nós lembrarmos do dia em que fomos batizados, do dia que o Espírito Santo moveu o nosso coração para ser inclinado à pessoa de Jesus, que isso possa nos encher de gozo, possa nos encher de satisfação. Eu me lembro, o dia que eu me batizei foi 31 de dezembro de 86. Eu tenho que lembrar desse dia com muito gozo, com muita satisfação, porque foi o dia da minha libertação. Amém. Foi o dia que Jesus Cristo mudou meu viver. Foi o dia que eu fui transformado. Naquele dia, irmãos, naquele dia que fomos batizados, nós nos tornamos novas criaturas. Por isso isso para nós tem que ser motivo de grande alegria, porque Deus em Cristo Jesus nos alcançou. E nós temos que ser plenamente satisfeitos e plenamente realizados em Cristo Jesus. Amém, amados?
Amém? Amém. Voltemos nossos olhos para Jesus. Quero ler um último versículo aqui. É um versículo que eu já citei, que é Filipenses 4:1. Citei não agora. Paulo dizendo: portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa são, amados, permanecei desse modo firmes no Senhor. Amados, permaneçamos firmes no Senhor. Por quê? Porque a nossa pátria está nos céus, de onde também nós aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o corpo de criação para ser igual ao corpo da sua glória. Então olhemos para Jesus, permaneçamos firmes, sabendo que a nossa pátria não está nessa terra, mas a nossa pátria está nos céus, e nós aguardamos esse dia. O único segredo para nós na face dessa terra é vivermos por meio de Cristo Jesus. Não há outra forma. Amém? Amém. Era isso que eu queria transmitir para vocês. Que o Espírito Santo possa iluminar os olhos do nosso entendimento, dia após dia.